Fala, meus consagrados, bem-vindo à aula 9 sobre a P1 de Básica 2. Neste vídeo mostraremos o que é um op-amp, suas configurações mais usuais. Lembrando que sempre assumiremos que o circuito está devidamente alimentado. Chamaremos de V+, como a entrada não inversora, que não faz o sinal inverter, e chamaremos de V- como a entrada inversora, que faz o sinal inverter, e de V0 a saída. Então, algumas fórmulas e leis básicas é sempre bom a gente ter em mente quais são elas. A fórmula geral do ganho de loop aberto é a seguinte: a tensão de saída V0 é igual a K, que é o ganho, vezes a diferença entre V mais e o V-, ou seja, a diferença entre os terminais de entrada. Essa é a fórmula do loop aberto. A primeira lei garante que não entra e nem sai corrente dos terminais de entrada, V+, e V-, a inversora e a não inversora, ou melhor, não inversora e inversora, perdão. E a lei número 2 garante que o op-amp faz de tudo com V0 para que as entradas sejam iguais. Isso é configuração em loop. Ele faz isso quando a saída faz parte da entrada, a gente vai ver mais para frente. Isso vai ser fundamental para a gente deduzir os ganhos das configurações. Agora, a configuração de loop aberto, a mais simples de entender, que a gente acabou de entender mais ou menos, é que o sinal de saída é a tensão ganho vezes a diferença entre entrada. Então ele pega a diferença do sinal aqui, amplifica e joga na saída. A vantagem de fazer isso é que a gente aumenta a tensão, e se o amplificador for ideal, temos que a resistência de entrada é infinita, então esse sinal não distorce, e temos infinitos ganhos de tensão e de corrente. Seria maravilhoso se o mundo fosse assim, mas não é, porque tem a saturação da alimentação, então há limites. Eu não vou abordar os limites a princípio, não. Em seguida, temos a configuração não inversora, que é essa daqui da esquerda, que é meio confuso de entender, mas não inversora porque o sinal vai na entrada não inversora. Então é mais fácil de gravar, vamos dizer assim. Essa primeira configuração de loop fechado com realimentação, ou seja, o V0 faz parte da entrada, a gente vai utilizar as leis para deduzir o ganho de tensão no final, nessa configuração não inversora. A segunda lei garante que V0 vai fazer de tudo para que esses terminais sejam iguais. Então, o V- da entrada inversora vai ser igual a não inversora, ou seja, aqui vai ser VI também, nesse ponto aqui, ó, VI. E aplicando lei de Ohm, considerando a queda no resistor aqui, nessa direção, V0 menos VI é igual a RF vezes I1, que é a corrente I1 que passa aqui. E aqui eu fiz errado, agora que eu percebi, que aqui é a lei 1 e não a lei 2. Que a corrente que passa no resistor de feedback, o RF, é a mesma do resistor de R1, porque não entra corrente aqui dentro. Aqui não passa corrente, beleza? Então, fazendo lei de Ohm nesse resistor aqui, temos VI menos 0 é igual a R1 vezes I1. Juntando essas equações aqui, a gente tem que essas relações aqui, um pouco de matemática, a gente acaba vendo que V0 sobre VI é igual a 1 mais o resistor de feedback sobre o resistor da porta não inversora, ou perdão, da porta inversora. Então essa é a fórmula do ganho, é sempre bom ter em mente essa fórmula. Em seguida, temos a configuração inversora, que também é de loop fechado, ou seja, a saída faz parte da entrada, ela interfere de alguma forma aqui. Para esse caso, as leis são as mesmas, a análise é a mesma. No caso, a entrada do sinal vem para a porta inversora. A lei 2 garante que a saída, ou melhor, a saída faz de tudo para que esses terminais sejam iguais. Então, se aqui está aterrado, aqui vai ser um terra virtual também. Esse ponto aqui, ó, é como se tivesse 0 volts. Então, fazendo lei de Ohm nesse cara aqui, V0 menos 0 é igual a I1 RF. Lei de Ohm aqui, simples.
E usando a lei número 1, temos que I que passa nesse resistor aqui é a mesma que passa nesse, porque não entra, sempre lembre-se disso, não entra corrente nos terminais aqui. Então, aplicando a lei de Ohm, a gente tem essa fórmula aqui. Juntando as duas novamente, temos que o ganho se dá por menos RF, que é o resistor de feedback, sobre R1. Então, essa é a fórmula do loop fechado. Pensando bem nessas configurações, a gente tem a configuração do buffer normal, que é o seguinte, lembrando das leis, V0 vai fazer de tudo que as entradas sejam iguais. Se essa entrada aqui é VI, essa daqui tem que ser VI também. Então, V0 vai ser VI. E o ganho vai ser 1 por consequência. Você divide VI por V0 vai dar 1. O ideal é que a resistência de entrada no modelo ideal do op-amp seja infinita e a saída seja igual a zero, para que eu consiga, sem alterar minha fonte, conseguir tirar bastante corrente da saída dele. Então é bem vantajoso usar o buffer. Também dá para isolar o circuito de entrada, que é esse daqui, pelo circuito de saída. Se der alguma coisa que queimar isso daqui, o circuito de entrada está protegido. Então é uma proteção bem boa para usar. Seguindo o que a gente viu na aula de laboratório, que é o buffer mais um amplificador do tipo B, a gente vê o seguinte, que temos um buffer aqui e o amplificador tipo B é um buffer também, que o ganho de tensão dele é 1 e ele só dá ganho de corrente. Então, se é um buffer, V01 é igual a V02, obviamente. Só que V01 é igual a Vin, porque é um buffer também. Aqui tem ganho de tensão 1 e aqui também. Então, logo, todas as tensões que eu destaquei aqui são iguais. E pela segunda lei, V- vai fazer V0 vai fazer de tudo para que V- seja igual a esse cara aqui, que seja igual a Vin. Então, quando tiver distorção de crossover lá, que tiver com um sinal meio lascado, assim, meio reto, meio feio, assim, nesses pontos aqui da distorção de crossover, esse op-amp vai fazer de tudo para que esse sinal fique tipo, o mais direitinho possível, sem essa distorção feia, que fique o sinal oscilando como a gente gostaria. Então é bem importante para tirar a distorção de crossover, porque todos os sinais são iguais e ele vai fazer de tudo para que esse sinal aqui seja igual também. Em seguida, temos a configuração do integrador, que é um pouco confusa, mas nada muito complicado. A configuração do op-amp integrador é bem simples e mostra como a gente pode integrar o sinal de entrada em relação ao de saída. Por exemplo, um adendo também, tem esse resistor de descarga aqui que serve para descarregar o capacitor. Ele é da ordem de 1 megaohm, ele é bem grande, então ele não vai alterar nas nossas contas em geral. A gente considera que a corrente toda está passando pelo capacitor e não pelo resistor de descarga. É sempre bom deixar isso bem claro. Pela segunda lei, o op-amp vai fazer de tudo com V0 para que essas tensões sejam iguais. Ou seja, V- é igual a V+, que é igual ao terra. 0 volts, é um terra virtual aqui. Então, a tensão no capacitor aqui é 1 sobre C integral de 0t e de t dt, e tem mais um V0 também, só que isso daqui, como é a condição inicial, isso aqui é igual a 0 volts também. Então, a gente não conta. E com a lei 1, a gente faz que a corrente que passa por esse resistor é também igual a essa corrente aqui do capacitor. Então, fazendo lei de Ohm, a gente tem essa forma. Juntando essa equação aqui com essa, a gente vai ter essa fórmula aqui do integrador, que a tensão no capacitor, que é a mesma da saída, é igual a menos 1 sobre RC, a integral do sinal de entrada. Então temos uma relação entrada e saída aqui. Então o sinal que entrar vai ser integrado, dividido por uma constante invertido, e a gente vai ter o sinal de saída. Então é bem interessante a gente fazer conta com isso. A gente não sabe qual é a integral de VI, a gente joga no circuitinho desse e calcula. Você mede lá com o sinal com o multímetro. Então é uma maneira bem interessante de você calcular. É assim que os computadores analógicos faziam conta. Então, meus consagrados, é isso.
Na próxima aula a gente vai ver questões de provas antigas. Vai resolver uma provinha bem interessante aí. Então, até a próxima.